Câmara conclui a aprovação de nova reforma trabalhista. Texto vai ao Senado. Matéria de 12/8/2021. A Câmara da Deputada concluiu nesta quinta-feira, 12 de agosto de 2021, a votação de uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. O texto base da proposta já havia sido aprovado na terça, e agora os deputados concluíram a votação de destaque, que são mudanças no texto. Todos eles foram rejeitados. O projeto segue ao Senado Federal e, se aprovado sem alterações, vai à sanção presidencial. Se o texto for alterado, volta para nova votação na Câmara. Os parlamentares de partidos de oposição queriam restabelecer o texto original da MP, medida provisória, que recriou o programa de redução de jornadas e salários durante a crise. Entretanto, perderam todas as votações. Na terça, o deputado Cristiano Áureo, do PP do Rio de Janeiro, relator da MP, apresentou um novo relatório pouco antes de submetê-lo à votação no plenário. O texto trouxe mais mudanças, além das que ele já havia incluído antes. Recebeu críticas dos parlamentares da oposição por promover, sem discussão, mudanças permanentes nas leis trabalhistas. É aqui que você tem que se interessar, meu irmão, cuja vigência se dará além do período da pandemia. Veja alguma das principais mudanças da nova reforma trabalhista. Escuta isso aqui, meu irmão, que a corda sempre arrebenta nas costas do trabalhador. Criar uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS. Então, só por aqui você pensa, qual patrão, qual empresa vai contratar uma pessoa com direito a 13º, a FGTS, férias, se ela pode ter a opção de contratar sem nada disso? E se a pessoa aceitar, problema dela. Isso aqui é um retrocesso, uma volta à escravidão. A grande verdade, meu irmão, é que a escravidão ela nunca acabou. Apenas os donos do mundo deixaram de escravizar só um tipo de gente para escravizar toda a humanidade. Porque eles perceberam que as pessoas produzem mais, elas rendem mais, quando elas não sabem que são escravas. Entende, meus nobres e queridos irmãos? Esses servos do inimigo, servo de Satanás, estão aí contra o povo. Todos eles. Escuta outro ponto. Cria outra modalidade de trabalho, sem carteira assinada, requipe, e sem direitos trabalhistas e previdenciários. Trabalhador recebe uma bolsa e vale transporte. Então, meu irmão, tá vendo aqui? Quem é que quer isso aqui no Brasil? É os empresários nacionais que estão fazendo força para isso? Não. São empresas internacionais que colocam isso aqui como condição para vir para nosso país. Quando você escuta meia dúzia de intelectual dizendo assim, não, nós precisamos de investimento, o país vive assim confuso, ninguém quer investir aqui. Esses caras ou são burros demais ou se fazem, meus irmãos. Porque ninguém fica rico dependendo dos outros, ninguém cresce assim. A pessoa cresce valorizando a sua própria mão de obra, a pessoa cresce valorizando o seu patrimônio. Eu vou mostrar outra matéria aqui para vocês, para acabar com essa argumentação, certo? Assim que a gente acabar com essa argumentação que tem que fazer isso aqui, senão o país quebra, para atrair mais investimento. Eu vou mostrar que isso é uma falácia, é uma mentira desses intelectuais. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Cria programa de incentivo ao primeiro emprego, Priori, para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. Empregado recebe um bônus no salário, mas seu FGTS é menor. Reduz o pagamento de horas extra para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Então, vai diminuir, ó. Tudo que é para valorizar o profissional está sendo diminuído. E, principalmente nas classes mais baixas, meu irmão, o trabalhador comum, preste atenção. Quando ele recebe o saláriozinho dele, quando ele recebe o 13º, sobra alguma graninha, que hoje nem tem acontecido mais isso, mas quando sobrava, a pessoa não viaja para fora não, é muito difícil isso acontecer, até porque o cara tem uma folga ali sábado e domingo, quando tem, e ele sabe que ele não tem tempo, ele não vai conseguir voltar a tempo de voltar a trabalhar. Então é uma viagemzinha pro litoral, viagemzinha de 120, 150 quilômetros, é uma ida a um restaurante melhorzinho com a família. É isso que o trabalhador faz, é pagar suas contas. Ou seja, o dinheiro fica aqui dentro. Mas, diminuindo o acesso ao trabalhador ao dinheiro, diminuindo a sua qualidade de vida, que é isso que estão fazendo aqui, as empresas lucram cada vez mais porque o dinheiro ele simplesmente não some. Ele simplesmente não evapora. Ele se aglomera mais e mais nessas grandes empresas que ficam cada vez mais ricas e poderosas a nível global. É isso que acontece. E aí o Brasil vai ser como a China. Um país que você tem castelos, hotéis construídos, mas que a população dali mesmo não consegue nem chegar perto. Por trás de toda aquela riqueza tem uma favela. O Rio de Janeiro aqui no Brasil é um belo exemplo do que será a nível Brasil. Na frente você tem uma parte da cidade que é considerada uma das mais lindas do mundo, Copacabana, coisa linda. Não fica atrás de nenhum país de primeiro mundo, mas por trás você tem uma favela onde as pessoas vivem sem condição nenhuma, na mão dos criminosos, literalmente, nem polícia sobe.
Você só olhando a imagem, você vê que fica caracterizado a falta de equilíbrio. Eu vou continuar aqui para mostrar a outra matéria para vocês. Aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros, ou seja, os coitados dos mineiros vão trabalhar mais, tá certo? Vai ser possível agora deixar eles trabalhando por mais horas para ganhar o mesmo salário. Ou seja, a escravidão, como era antigamente, na sua forma mais letal, está voltando. Restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista. Tá vendo aí, meus irmãos? Isso aqui é coisa do anticristo ou não? Quer fazer o teu direito valer, paga, certo? Porque não vão te dar nenhuma justiça gratuita. Tu vai ter que pagar do teu bolso. Tu já é um trabalhador que só ganha o suficiente para comer, te vira e arruma o restante para pagar advogado. Proíbe juiz de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados, ou seja, o patrão pega uma pessoa ali inexperiente, muitas vezes jovem demais, não sabe conversar, fica com medo, intimidada pelo patrão. Isso acontece até mesmo com adultos já experientes, mas muito patrão gosta de intimidar, principalmente grandes empresas. A pessoa, cidadão comum, né, que consegue crescer e botar seu negócio, dificilmente ele faz isso, ele já tem uma relação mais amiga com os funcionários, até porque ele mesmo trabalha na empresa dele. Agora, as grandes empresas não. Olha, é norma da empresa e ponto final, é como se fosse uma máquina. Você tem que estar ali à disposição deles, ou você veste a camisa ou tá fora. Então essas empresas vão se aproveitar disso para intimidar mais as pessoas, e as normas abusivas, o acordo que ela criar ali entre o empregado ali pressionado naquele momento, que antes o juiz via, né, que o cara assinou uma coisa contra ele mesmo e dizia, não, isso aqui não vai valer. Provavelmente ele foi pressionado ou não entendeu o ponto para aceitar uma coisa, uma abominação dessa. Mas agora, com essa nova reforma trabalhista, se tiver assinado já era, meu irmão. Então tá aí uma bela prova de quando se bota uma raposa, que é o Paulo Jegues, cuidando do principal ponto do Brasil, que é a economia. Dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo. Então fica claro que com isso não é para estar fazendo fiscalização nessas empresas que fica explorando o coitado do trabalhador, não. Não, senhor. Deixa lá. Se tiver alguma queixa, vai lá. Agora, se for para fazer fiscalização de livre e espontânea vontade, cumprir o seu dever, não faça. Aí, para aquele gado que diz que faz isso, ou os investidores não vêm, tem que ser assim, às custas do sangue do trabalhador. Eu sei que você já escutou muito falar em nióbio. Tem até outros canais grandes aqui, que eu não sei como é que a pessoa se passa para isso, né? Levaram um especialista lá, e eu não vou dizer nome porque eu não quero crescer em nome de ninguém. Se tocar um dia no meu nome, eu digo quem foi. Mas um cara grande aqui no YouTube. E aí ele levou um profissional lá, um gordinho, e parece ser uma pessoa profissional mesmo, parece ser sábio na área dele, mas, como eu destaco, na área dele. Prever o que pode acontecer numa política, o cara é péssimo. E ele diz que se o Brasil começasse a cobrar o certo pelo nióbio, simplesmente os outros países deixariam de comprar, né, o nióbio brasileiro e usar outros materiais. Só que o que ele esquece é que quanto mais se pesquisa, quanto mais avançamos tecnologicamente, mais descobrimos o valor do nióbio, mais descobrimos a sua preciosidade. E o Brasil tem um monopólio, o nióbio de qualidade, o melhor do mundo se encontra aqui. Então escuta essa matéria que confirma o que eu estou falando para vocês. Eu sempre faço questão, já que eu não sou profissional, então se eu vou contradizer alguma coisa que um profissional disse, eu preciso estar respaldado. Então aqui a gente tem a própria evolução tecnológica mostrando exatamente isso. Escuta, nióbio em vez de lítio revoluciona e se torna solução para aumentar a capacidade e a vida útil das baterias dos carros elétricos. Uma matéria recente de 8/8/2021. Então, só esse comecinho aqui, meu irmão, você sabe, né, nós fizemos vários vídeos aqui, dizendo que os carros a combustão estão com os dias contados. Eles querem que todo mundo passe a usar carro elétrico. Eu acredito que isso está acontecendo porque as fontes de petróleo lá deles estão de fato secando. E aí, como países subdesenvolvidos como o Brasil é que tem os maiores níveis de petróleo, então os caras já estão querendo arrumar outras fontes de energia para não depender do Brasil. Mas, como eu já disse, essa é a terra que emana leite e mel, a terra abençoada pelo Criador. E por mais que eles corram, mais eles percebem que aqui, de fato, é rico. Então escuta só, nióbio, o coringa da indústria do futuro e abundante no Brasil, se torna a solução dos carros elétricos e junto com o grafeno vai revolucionar o destino da tecnologia. Componente fundamental nos carros elétricos e, portanto, o mais caro de todos, as baterias são responsáveis por marcar a autonomia desses modelos, mas não são perfeitas. Sua capacidade estão diminuindo com o passar do tempo, encurtando sua vida útil. E o nióbio, um material tão abundante no Brasil,
que junto com o grafeno promete revolucionar o destino da humanidade. Não perderia o posto de protagonista e se tornar a solução no lugar do lítio para conservar a capacidade das baterias usadas pelos carros elétricos. Eu nem vou continuar, meus irmãos, tá certo? Porque aqui eles falam de composição, não nos interessa. Quem quiser, veja a matéria. Eu coloquei o título aí, é só você digitar no Google e você vai encontrar. O que eu tô dizendo para vocês é que só com isso aí, o Brasil poderia atrelar o seu valor de moeda a isso, criar uma moeda realmente nacional, acabar com essa farra que o interesse internacional faz aqui como se fosse a casa de Mãe Joana, e dar a esse povo tão sofrido o seu lugar merecido e dado pelo Criador de potência mundial. E como eu já disse em outros vídeos, ao fazer isso, se um dia um homem nacionalista assumir aquela cadeira e tiver coragem para fazer isso, ele vai precisar de proteger a sua nação de todas as formas possíveis, inclusive com o plano de Dr. Enéas, que esse aqui eu só vou colocar a imagem para que o vídeo não seja censurado. Então, meus nobres e queridos irmãos, é necessário o povo acordar, você passar essas informações. Por mais que você veja pessoas que se dizem nacionalistas atacarem os nossos próprios bens, ah, não é bem assim não, isso aí não é tão precioso, isso aí não vale tanto, estão exagerando. É incrível que a gente não tenha que combater os outros de fora, que às vezes valorizam a nossa terra mais do que os próprios brasileiros. E é incrível que essas pessoas ainda se considerem intelectuais. Maioria toda idiota, manipulada. A riqueza ainda está na nossa mão, meus irmãos. Está sendo levada a rodo. Como o Dr. Enéas disse, a questão dos minérios é essencial, é ponto estratégico, é uma remessa só. E os caras, sabendo disso e com medo de um dia realmente aparecer um nacionalista, estão deixando só o buraco no Brasil. Estão levando a rodo daqui pelo preço. Quando se vendeu a Vale, fazendo uso das palavras do Dr. Enéas mais uma vez, quem comprou passou a dizer a quem vender e por quanto vender. E quando vender. Foi vendido o controle dela. Então esses caras que pertencem ao sistema das 13 famílias levam o nosso minério precioso para fazer as suas chamadas reservas estratégicas. E quando o Brasil não tiver mais, for só o buraco mesmo, aí eles vão dizer quanto é. E só quem vai ter acesso ao que é nosso mesmo, quem for rico. O cidadão comum não terá acesso a isso. O encarecimento dos combustíveis é justamente para dar nisso. Daqui a pouco as pessoas não terão mais condições de abastecerem os seus carros, os seus veículos a combustão. Terão que ser forçadamente passado para o carro elétrico, que vai sobrecarregar as nossas fontes de energias atuais e será muito limitado o uso. Não vai ter mais essa de você mesmo que tem a sua CGzinha aí e final de semana pega seu saláriozinho, a hora extra, abastece ela e vai rodar sem destino. Esses grupos que a gente vê de vez em quando na estrada, né, daquelas motos, o pessoal tudo andando de uma cidade para outra, os motoclubes, isso vai acabar. Porque as pessoas não terão mais condições financeiras de fazer isso, vai ficar muito caro o combustível. E quando o carro elétrico for implementado, elas não fará porque não tem autonomia para isso. O carro vai ser uma coisa de uso apenas quando for extremamente necessário. Eles querem as pessoas andando nos metrôs, nos ônibus, nada de carro direto na rua. O sistema sempre foi assim, mesquinho. Vocês lembram na internet, por exemplo, as mentiras que eles falaram para limitar? Olha, se continuar assim, a rede de internet no Brasil vai entrar em colapso, cada vez mais pessoas acessando e não pode continuar assim. Tudo mentira, olha aí, tá até hoje, não foi investido R$1 nisso. A gente explicou aqui, cansamos de explicar, tivemos que estudar. Olha, gente, isso aí é um sinal que a gente tem acesso, não acaba, o sinal tá lá. Mas eles pagaram inclusive aos teens, né, os chamados youtubers teens aqui, para fazer propaganda, para o povo aceitar. Mas graças à nossa união, né, ainda temos essa internet ruim, mas pelo menos sem limite. Mas o sistema não quer que o cidadão comum tenha acesso a essas coisas. Então eles ficam doentes quando eles vê o povo abastecendo o seu carro para passear. Eles querem limitar tudo que o cidadão tem, não quer o cidadão igual a eles. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, porque a solução é essa, é acordar mais um. Embora seja difícil o povo despertar dessa matrix que tá aí, esquerda, direita, centro, a gente não tem que deixar de tentar. Quando chegar na hora dos vamos ver, infelizmente terá que ser escolhido um dos lados, sendo realista. Mas até que essa hora chegue, é possível sim a gente fazer a nossa parte, pelo menos tentar. Então passe esse vídeo adiante, a gente vai ficando por aqui, meus nobres e queridos irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.